aqui no seu jogo, fala sobre oportunidades que a vida tem dado para você de crescimento e de movimentação. O seu jogo se inicia com a roda da fortuna, tá? Que fala sobre questões que acontecem, sim, que pode ser questões aqui de repente aconteceu algo diferente, né? Vinda de alguma forma aqui pelo acaso, pela vida, o destino trouxe situações para você, e essas situações, Leão, de alguma forma aqui, isso trouxe uma movimentação na sua vida, um crescimento, um direcionamento. Então, assim, situações que aconteceram na vida, justamente para que você tenha mais autonomia, mais autoridade, mais direcionamento na vida. Então, muitas vezes, sim, são questões que não são tão legais, mas essas situações movimentam a sua vida e te dão um direcionamento. Então, assim, para um grupo tem essa questão pro positivo, e para um grupo pode ter sido uma questão negativa, uma questão não tão legal, mas que aconteceu justamente para que sua vida movimente, para que você ande, para que você faça escolhas, tá? Então, tem questões que aconteceram aqui na sua vida que trouxeram a movimentação, que o acaso te trouxe uma circunstância que mudou, de repente mudou algo na sua vida, ou uma sorte, né? Sabe que aquele momento de sorte para você, justamente para que você movimentasse a sua vida, direcionasse, fizesse as melhores escolhas. Aqui fala, Leão, de você ainda estar um pouco na dúvida sobre algumas escolhas ou caminhos que você precisa escolher. Então, assim, fala de estar ainda com muita dúvida ou em cima do muro, né? Então, assim, não resolve muito a situação, não sai muito do lugar por conta da dúvida, né? Por conta do medo, de alguma escolha que você precisa fazer. Porém, tem a necessidade de você fazer uma escolha. Sim, de você escolher uma direção e ter a sua vida, as rédeas da sua vida, mais sobre controle e direcionar, não deixar, seja que outras pessoas escolham por você, seja esperar muito, seja ficar muito tempo na dúvida. Então, assim, a vida, ela sempre vai estar mudando, sempre vai estar acontecendo situações para que a gente se mova, né? Para que a gente tenha um direcionamento na vida. E aqui fala sobre essa questão de se você ainda não está tendo, sempre a gente tem, mas assim, oportunidades, mudanças de alguma questão, uma oportunidade nova para você, justamente para que você continue ao seu caminho, para que você tenha mais direcionamento na vida, né? Mais firmeza, mais direcionamento, mais questões positivas na sua vida, né? Mas tem a necessidade de se fazer uma escolha, né? Um cuidado para você não estar muito aí esperando algo, ou com muitas opções, ou com muita dúvida sobre uma situação, e deixar essa questão sem resolver agora, parada ali, depois eu resolvo, depois eu vejo, e aí a vida vai passando, as oportunidades vão passando na vida. Fala sobre essa questão. Seu jogo também, ele fala sobre uma maturidade que se precisa ter diante de algumas situações, né? Sejam pessoas que têm filho, pessoas que lidam com outras pessoas que são mais imaturas, né? Então, assim, você ou tendo filho ou não, ou lidando com pessoas jovens, ou até pessoas mais velhas, porém imaturas, tem a necessidade aqui de colocar um certo limite em algumas situações, né? Então, assim, se tem filho, observe certinho como essa pessoa ali está lidando com a família, com as responsabilidades, né? Com as questões que envolvem a família, uma estrutura, porque tem a necessidade de se podar, se colocar limite nessas pessoas, deixar as coisas mais claras, né? Por que eu estou falando isso, Leão? Porque aqui o seu jogo sai com a carta da estrutura, que pode ser uma família, ou um trabalho, né? E a carta de situações acontecendo sem que você esteja sabendo, sem que você esteja vendo, ou sabe quando a pessoa sempre está ali de alguma forma tendo atos falhos, então você entende atos falhos, ou mentiu, ou está fazendo o que não deve, fazendo essas questões que acontecem na família, né? Fazendo coisas ali erradas, ou que não deve, ou falando, ou fazendo situações que prejudicam não só ela própria, mas todas as outras pessoas envolvidas ali. E essas pessoas, elas precisam sim de um limite, de uma conversa, de esclarecer as coisas, de você ter um cuidado a mais com essas pessoas que não têm tanta maturidade, né? Então pode ser crianças, jovens, ou pessoas que você já sabe quem é, Leão, aqui. Você já sabe quem são essas pessoas e o que elas podem fazer. Então é algo que você precisa ficar mais atento, mais atenta, e esclarecer algumas coisas, colocar uns limites aqui, né? Então aqui tem o jovem, como eu te falei, a carta da imaturidade e a carta da rainha de espadas, que é aquela que ela vai querer esclarecer a situação, ela vai
ela vai ali colocar limites e vai ser justa e correta, entende? Então seu jogo fala sobre isso, de observe na sua estrutura familiar as coisas que não estão tão adequadas nesse momento, as coisas que foram feitas sem seu consentimento ou sem o consentimento de outras pessoas, né? E isso pode acabar prejudicando não só essa própria pessoa, mas outras pessoas envolvidas. Então são situações que precisam ser esclarecidas para essas pessoas, né? Porque elas precisam estar sempre ali sendo lembradas daquilo que pode estar errado, ou daquilo que é do certo a fazer. Então, assim, conversa. É preciso ter uma conversa mais clara com essas pessoas aqui, deixar as coisas deixar elas mais cientes da situação, né? Para que as suas questões aí não hajam um prejuízo para você e se coloque o limite aqui é a carta dos limites. Então fala sobre isso, Leão. De questões que precisam ser melhor esclarecidas, limites que precisam ser dados para essas pessoas. E escolhas, né? O geral aqui escolha, decida, né? Você precisa aqui decidir algumas coisas. Não fique muito tempo aí esperando ou mais uma possibilidade, ou mais um caminho, ou alguém diferente. Não, escolha com aquilo que você já tem em mãos e seja mais decidido em relação a isso, tá? E as pessoas que estão no seu caminho, que não souberam suprir uma expectativa, você precisa aí deixar as coisas mais claras e colocar um certo limite nessas pessoas, seja que te magoaram, que te traíram, que te decepcionaram de alguma forma. É preciso aqui deixar as coisas mais claras, é preciso ser mais firme e deixar as coisas mais claras para essas pessoas, tá bom, Leão? A sua carta finaliza com o Papa, que é a carta do mestre. Então, assim, essas pessoas que estão ao seu redor, que são imaturas, elas precisam de alguém para seguir, para direcionar elas de uma doutrina do que é certo, do que é errado, né? Elas precisam ter um doutrinador. Então, aí é preciso deixar algumas questões mais claras, né, para que elas possam ali estar sendo ensinadas de uma melhor forma possível, das regras, do que precisa ser seguido, do que é certo, no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho. É preciso aí deixar as regras mais claras para essas pessoas. Essa foi a sua leitura e até mais!